Amém. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Nosso colo dominical, como o Fabrício falou, hoje nós vamos estar respondendo a essa pergunta, se a Bíblia precisa ser atualizada. E eu acho interessante esse tema, porque a gente vive em tempos em que muitas pessoas querem relativizar as coisas, né? A verdade absoluta parece algo absurdo, mas a palavra, ela é fiel e justa e digna de toda aceitação, como diz o apóstolo Paulo. E eu queria começar lendo com vocês um versículo que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu gosto muito dessa passagem, porque Paulo aqui está deixando claro para Timóteo que a Escritura ela é inspirada por Deus. Deus é quem inspirou as Escrituras. Sabe, nós estamos na finalização do nosso ano. Esse mês de dezembro nós tivemos um estudo aqui sobre as doutrinas básicas ou os princípios elementares do ensino de Cristo. E hoje nós vamos estar respondendo a essa pergunta: se a palavra, se a Bíblia, ela precisa ser atualizada. Sabe, a Bíblia ela não é um livro antiquado ou um livro que ficou apenas para as pessoas antigas. Ela é a própria palavra de Deus. Paulo diz aqui para Timóteo que toda a escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil. Eu acho interessante porque ele usa essa palavra, ela é útil. Algumas versões vão dizer que ela é suficiente para nos corrigir, para nos educar, para nos instruir, nos capacitando para praticarmos boas obras. Eu queria ler com você também lá em Mateus, no capítulo 4. Mateus, no capítulo 4. Mateus 4, no versículo 1, diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu acho interessante essa passagem porque Jesus deixa claro que ele não dependia apenas de alimento natural, mas ele dependia da palavra de Deus. E a palavra de Deus também é esse alimento para as nossas vidas, esse alimento para o nosso espírito. Afinal de contas, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Como nós lemos em 2 Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus foi quem moveu os homens, inspirou os homens para escrever e para registrar o que nós temos hoje. A Bíblia é um livro que foi escrito por um período de cerca de mais de 1.600 anos, por cerca de 40 autores diferentes, mas todos têm uma mesma fonte, todos a partir de uma mesma origem, de um mesmo inspirador, que foi o nosso próprio Deus. Aqui também eu queria ler com você em Salmos capítulo 119, Salmos capítulo 119, no versículo 5, diz assim: Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras,
para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Eu gosto desse salmo porque, se você for ler todo o Salmo 119, o salmista vai exaltar os mandamentos, a palavra, os juízos do Senhor. E é interessante porque ele diz que essa palavra ela é poderosa para manter puro o nosso caminho. Ele diz que ele guardava essa palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. Sabe, a palavra tem o poder de nos purificar. Jesus, certa vez, ele disse para os discípulos que eles estavam limpos por conta da palavra que ele tinha dito. A palavra tem esse poder purificador sobre as nossas vidas. Ela, como Paulo falou para Timóteo, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos educa para toda a justiça, para que o homem seja plenamente preparado para toda boa obra. Sabe, a palavra de Deus, ela nos habilita, ela nos capacita para vivermos uma vida de santidade, ela nos dá alimento para sustentar a nossa vida, para vivermos essa vida. Lá no Salmo 19 também, o salmista diz que a palavra ela traz luz e entendimento, ela traz sabedoria. A Bíblia diz lá em Hebreus que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu quero ler esse versículo com você, Hebreus capítulo 4. Hebreus no capítulo 4. No versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe, a palavra de Deus ela tem esse poder. Ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela não é morta, ela não é ultrapassada. Pelo contrário, ela é viva, ela ainda continua operando e ela é eficaz. Ela é poderosa para produzir resultados na minha e na sua vida. Tiago vai dizer que nós não devemos ser negligentes ouvintes, mas operosos praticantes. E essa prática ela tem a capacidade de nos fazer ser prósperos em tudo o que nós fazemos. No Salmo 1, a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E o resultado que a Bíblia diz é que ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que no seu tempo produz o fruto. A palavra tem esse poder de ajustar, melhorar, produzir mudança na nossa vida. Lá em João, no capítulo 5 também, Jesus vai falar algo sobre as escrituras que os fariseus falavam, e Jesus concorda com aquilo. Em João, no capítulo 5, João capítulo 5, versículo 39, diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está deixando claro, os fariseus aqui estavam rejeitando o testemunho de Jesus, rejeitando a Jesus, mas Jesus diz: olha, vocês olham para as Escrituras entendendo que nelas vocês vão ter a vida eterna. Ele dizia: elas testificam a respeito de mim. A palavra de Deus ela é poderosa para nos salvar. Nós somos salvos pela fé na palavra de Deus. Não somos salvos pela fé na vida, pela fé na fé. Nós somos salvos pela fé na palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz. Mas apesar de nós termos essas qualidades que são notórias na palavra de Deus, alimento para a nossa vida, ela capaz de nos habilitar para toda boa obra, nos ensinar, nos corrigir, nos repreender. Ela é viva e eficaz, ela traz sabedoria, traz entendimento para as nossas vidas. Ela dá testemunho a respeito de Cristo e nos caminha para a vida eterna. Ela é viva e eficaz. Apesar disso, nós vivemos tempos em que as pessoas tendem a relativizar a palavra e não ter a palavra de Deus como tão palavra de Deus assim. Não sei se você já viu por aí, mas existem pessoas que vão dizer que apenas alguns trechos da palavra são palavra de Deus. O resto é invenção de homens. Outros duvidam que essa Bíblia, que é a palavra que a gente tem hoje,
é algo inspirado por Deus mesmo. Mas sabe, meu irmão, nós precisamos permanecer firmes na fé. É interessante, eu queria até abrir esse parênteses, a Bíblia, ela não foi um livro escrito em que as pessoas se reuniram e disseram, rapaz, vamos criar um livro, e aí a gente vai escolher, rapaz, a carta de João é tão bonita, né? Vamos botar aqui, rapaz, pede para Tiago escrever uma carta para a gente botar no livro que a gente vai chamar de Bíblia e vamos distribuir por aí. Não, meu irmão, não foi assim que as coisas aconteceram. Pelo contrário, na igreja primitiva, as cartas que nós lemos hoje como constituintes desse livro, desse conjunto de livros que é a Bíblia, né? A Bíblia é um conjunto de livros, de 66 livros escritos por mais de praticamente 40 autores diferentes. E essas cartas, elas circulavam pelas igrejas naquela época. E as pessoas sabiam e já testificavam, era de comum com acordo, de que eram cartas inspiradas pelo Senhor. A junção e a formação da Bíblia não foi para decidir o que é que era de Deus ou o que não era, ou para escolher um livro, ou para criar um livro para incluir. Na verdade, a formação da Bíblia foi pegar as cartas que já eram tidas como inspiradas, dadas por Deus através dos homens, e juntar num arquivo só, em um lugar só, para o nosso crescimento mesmo, para que nós hoje pudéssemos ter todos esses registros que nos abençoam e que de fato é inspirado por Deus. É interessante nós entendermos que a Bíblia ela é inerrante e infalível. Não sei se você já ouviu esses dois termos, mas a Bíblia nós cremos que ela é inerrante, ela não apresenta erros, não existem erros na Bíblia, e ela é infalível. A palavra de Deus não falha. E eu creio que você, assim como eu, podemos testemunhar disso na nossa vida. Que uma vez praticada a palavra, nós somos privilegiados de desfrutar dos benefícios que ela produz na nossa vida. Eu gosto quando Tiago fala sobre isso, sobre o operoso praticante, que ele enxerga, ele percebe, ele vai ser próspero em tudo aquilo que ele fizer. Jesus, ele conta em Mateus, no capítulo 7, é registrado, a parábola do homem que construiu a casa sobre a rocha e o homem que construiu a casa sobre a areia. E diz que o que construiu a casa sobre a rocha, veio a chuva, veio a tempestade, veio o vento e a casa permaneceu no lugar. Mas aquele que construiu a casa sobre a areia, veio a chuva, a tempestade e a casa desmoronou. Lucas registra que ele contou essa parábola para ensinar as pessoas mesmo sobre a prática da palavra. Jesus diz, por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? E ele diz, eu vou mostrar a vocês quem é aquele que vem até mim, ouve as minhas palavras e pratica. Aquele que vem até Jesus, ouve as suas palavras e pratica, é o que constrói a casa sobre a rocha. Mas o que só vai até Jesus e ouve as suas palavras e não as pratica, é o que constrói a casa sobre a areia. E é interessante a gente perceber isso, porque algumas pessoas podem dizer, rapaz, eu já escuto a palavra há tanto tempo, eu já ouvi tanto falar sobre Deus, mas eu não vejo nada disso na minha vida. Mas será que essas pessoas têm praticado a palavra? Elas têm depositado a sua fé na palavra? Porque o resultado da palavra vem pela fé e pela prática da palavra. Na verdade, nós só podemos agradar a Deus e praticar a palavra se nós tivermos fé. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Mas é importante nós entendermos isso, que a Bíblia ela não tem erros e ela é infalível. Eu queria ler com você lá em Mateus, no capítulo 5. Mateus, no capítulo 5. Mateus 5, no versículo 17. Diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu queria ler esse mesmo versículo na NVI. Ele diz assim: Em verdade lhes digo, que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Aqui é o próprio Jesus falando e testificando que a palavra de Deus, ela não falha, ela não erra. Jesus está dizendo que até o I ou o J, ou como eu gosto aqui dessa versão da NVI, diz que até a menor letra ou menor traço, algumas versões vão dizer até o tio, jamais
passará até que tudo se cumpra. Sabe, a palavra de Deus, ela é fiel. Ela é digna da nossa aceitação, como Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo 1, no versículo 15. Ela é digna da nossa aceitação. Até aquilo que parece mínimo na palavra de Deus se cumpre, e aquilo que a gente ainda não viu se cumprir, certamente se cumprirá. Eu gosto de lembrar, sabe, uma das maiores convicções que nós podemos ter a respeito da volta de Jesus é saber que ele já veio, que ele cumpriu com as suas promessas até hoje, e é certo que ele continuará a cumprir. Em Romanos, no capítulo 5, diz isso, que a nossa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Ele veio até nós, ele cumpriu as profecias a seu respeito. Durante todo o livro de Mateus, nós podemos ver em algumas passagens em que a Bíblia nos garante que algo aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Sabe, as Escrituras, a palavra de Deus, ela não erra e ela é infalível, ela não falha. Isso é base da nossa fé. A nossa fé não é baseada em invenções humanas, em filosofias humanas, em achismos, naquilo que nós gostamos ou queremos. A nossa fé é baseada na palavra de Deus. Ele é o autor da nossa fé, ele é o autor da nossa vida. E a palavra de Deus é esse manual, essa palavra de Deus para nos guiar e nos conduzir nessa vida. A palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Foram homens que escreveram, mas inspirados e movidos pelo próprio Deus. Esse é algo base da nossa fé. Mas apesar disso, algumas pessoas querem deturpar ou anular a palavra de Deus, ao dizer que não é tão inspirado assim, ou ao dizer que isso era apenas para os tempos antigos. Mas eu queria começar lendo com você lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos, no capítulo 12. No versículo 1, Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gosto muito dessa passagem porque Paulo deixa claro que a gente não deveria se amoldar a esse mundo. Sabe, a gente não amolda a palavra ao mundo. A gente não pega a palavra e coloca ela na forma do mundo e vê o que é que cabe na forma do mundo e tira aquilo que é de excesso. Isso não existe. A gente pega o nosso mundo, a nossa vida e coloca e bota ele na forma da palavra. Sabe, a forma certa de ler a Bíblia não é pensando em como o mundo de hoje cabe dentro da palavra. É entendendo o como, perdão, não é olhando para o mundo hoje e tentando colocar a palavra dentro dele e limitando a palavra na sua atuação, porque o mundo hoje, a atualidade é o que dita. Não, porque agora a gente está com a mente mais evoluída. Meu irmão, a mente mais evoluída é a de Deus. E Ele criou a palavra. E Ele formou isso para a minha e para a sua vida. E a nossa forma de viver agora é pegando a nossa vida e o nosso dia hoje e colocando na forma da palavra e não deixando que nada vá além ou ultrapasse a palavra. Deus é muito sério com a sua palavra. A Bíblia vai dizer que aquele que acrescenta ou retira algo dela, esse é maldito. Sabe, meu irmão, nós não podemos ou não devemos incluir ou adicionar as nossas preferências à palavra ou retirar dela aquilo que não nos é prazeroso ou aquilo que não nos é agradável. Pelo contrário, nós devemos transformar a nossa vida pela renovação da nossa mente. A nossa vida deve ser transformada e moldada pela palavra. Meu irmão, eu quero abrir um parênteses e dizer que essa é a melhor maneira de se viver. Sabe, a gente vive num tempo em que parece que liberdade é não ter regra, liberdade não é seguir os mandamentos do Senhor, é não seguir a palavra. Mas Jesus é claro em dizer que o conhecimento da verdade, ela nos liberta. Uma vida de liberdade, de verdade, uma vida de alegria, uma vida de paz é em Deus, é seguindo os seus mandamentos, é provando da sua palavra. Mais uma vez, para nós provarmos dos resultados da palavra, nós precisamos crer e praticar.
E não tem como você seguir apenas uma parte. Se você opta por seguir apenas uma parte da palavra, você vai estar, mais uma vez, tanto se excluindo de provar dos benefícios da palavra por completo, mas como descumprindo o mandamento mesmo do Senhor. Porque a Bíblia, ela é inspirada, a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para a nossa correção, para o nosso ensino, para a nossa educação e para nos capacitar, para nos habilitar para toda boa obra. É interessante que Paulo vai falar para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Eu gosto porque Paulo está dizendo, Timóteo, olha, vou chegar a tempos em que as pessoas não vão suportar mais a sã doutrina, uma doutrina sã, mas vão cercar de mestres segundo suas próprias cobiças, segundo seus próprios desejos. E quantos de nós não vemos isso hoje em dia? A utilização da própria palavra para satisfazer os próprios desejos, ou a escolha de um versículo, de um trecho, a anulação dos outros, porque apenas isso satisfaz as suas cobiças, os seus desejos. Mas a exortação de Paulo para Timóteo é, independente disso, prega a palavra de Deus. Quer seja oportuno, quer não, quer seja agradável ou não, nós precisamos da palavra de Deus. Não é as nossas filosofias humanas que satisfazem, que alimentam o nosso espírito. Não é a nossa sabedoria humana que vai nos livrar do pecado. Não são as nossas tradições, mas é a palavra de Deus. É ela que dá testemunho a respeito de Cristo e que nos encaminha para a vida eterna. É interessante que antes do versículo que nós lemos inicialmente, de 2 Timóteo no capítulo 3, aqui ainda no capítulo 3, eu quero ler com você, no versículo 8 diz assim: De modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos de mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tinham suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E antes de a gente continuar, é interessante que Paulo aqui está trazendo um retrato de alguns que seguiram por esse caminho de rejeitar a verdade, de recusar ou se resistir à verdade da palavra. E Paulo diz que eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Porque, meu irmão, a falta de prática ou de crença ou de seguir a palavra pode até no momento aparentar algo bom. Eu gosto que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 sobre Moisés e diz que ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado e preferiu sofrer com o povo de Deus, porque sabia que em Deus ele tinha um tesouro maior. Sabe, o pecado ou não seguir a palavra pode promover um prazer transitório, mas a alegria plena, a satisfação completa, a vida eterna, ela vem pela palavra de Deus. Afinal de contas, nós somos salvos pela fé, aí a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas Paulo traz esse retrato dessas pessoas que estavam se recusando à verdade. E aí ele diz no versículo 14 do capítulo 3: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a sua infância sabe as sagradas letras,
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aqui é onde a gente lê o versículo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo está dizendo, essas pessoas estão resistindo à verdade, elas estão se recusando a ouvir, a seguir as Escrituras, mas você, Timóteo. E aqui está um conselho para mim e para você. Apesar das pessoas recusarem a palavra, resistirem à verdade, nós temos ouvido as sagradas Escrituras. E toda Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é poderosa para nos tornar sábios para a salvação. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu irmão, aquilo que foge das Escrituras não pode ser acolhido por nós, porque é algo que é contra a palavra de Deus. O nosso Senhor, o nosso Deus é Deus. Não são as nossas próprias vontades, não somos nós mesmos. Eu acho interessante porque em Romanos a Bíblia vai dizer que o homem ele trocou a glória de Deus pela criatura e adorou a criatura ao invés do Criador. Mas tem uma parte que eu acho interessante porque ele diz assim, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. É possível ter o conhecimento de Deus, é possível conhecer a palavra de Deus e não a reconhecer como palavra de Deus. Isso, inclusive, é o testemunho que Paulo dá aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Versículo 13 diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como a palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Gosto dessa passagem aqui, nós temos várias coisas que nós podemos destacar. Uma delas é que Paulo diz, olha, vocês estão acolhendo a palavra que eu estou dizendo como palavra de Deus. Paulo diz, e de fato é de Deus. E mesmo aqui não é soberba de Paulo, não. Paulo de fato estava sendo inspirado por Deus para transmitir essa mensagem. E Paulo elogia isso porque eles receberam a palavra de Paulo como palavra de Deus. E mais uma vez, é possível acolher a palavra de Deus como algo comum, como se fosse apenas mais uma filosofia, mas é isso que determina o que nós vamos desfrutar dela. É interessante que Paulo diz que ela está operando eficazmente naqueles que creram. Meu irmão, através da fé na palavra de Deus, é que nós podemos aproveitar, desfrutar e ver dos efeitos nela operando nas nossas vidas. A palavra ela é viva e eficaz, mas nós precisamos misturar a palavra com fé. É isso que a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 1. Hebreus 4, 1 diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Mais uma vez, a palavra ela não pode produzir o seu resultado se não for misturada com fé, se não for misturada com a prática da palavra. O autor de Hebreus, ele diz também no capítulo 5 que é essa prática na palavra que nos dá maturidade. E na verdade que alguns acabam sendo imaturos e necessitados de leite espiritual, dos princípios básicos da palavra, porque têm se tornado preguiçosos, vagarosos em ouvir. Em um ouvir não só de atentar, mas um ouvir de colocar em prática. Essa prática da palavra, essa fé na palavra é o que nos faz crescer e é o que nos faz desfrutar dos resultados dela. Precisamos entender que essa palavra é a base da nossa fé. A nossa fé está apoiada na palavra de Deus. Eu gosto quando Jesus ele está lá, ele se encontra com Pedro e manda que ele jogue as redes para pescar os peixes. Pedro diz, eu pesquei a noite toda, mas nada, trabalhei a noite toda, mas nada pesquei, mas sobre a tua palavra. A fé de Pedro não era uma fé na sorte. Rapaz, eu vou crer aqui nas boas energias. É uma fé na palavra de Deus. A nossa fé não pode estar apoiada nos nossos sentimentos,
não pode estar apoiada na palavra de homens, a nossa fé precisa estar apoiada na palavra de Deus. Ela que é inspirada. A Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, ela é poderosa para alimentar o nosso espírito, ela nos enche de capacidade para vivermos uma vida em santidade, ela nos dá sabedoria, ela é viva e eficaz, ela nos conduz para a vida eterna. Mas nós precisamos misturar ela com fé e com a prática da palavra. Mas aí, para nós começarmos a encaminhar, é interessante que vivemos em tempos em que as pessoas dizem, não, mas a palavra de Deus, nem todo trecho talvez seja inspirado, ou não vamos seguir tudo não, porque aquilo é muito antiquado, tal passagem ali não se adequa à nossa cultura, à nossa época. E meu irmão, eu quero lhe dar esse conselho, sabe, a gente vive em tempos de muito bons conteúdos na internet, apesar de você poder encontrar muito material ruim, apesar de você poder encontrar muita opinião errada, e a internet dá voz também há muita loucura por aí, mas nós também temos bons materiais, inclusive até mesmo nosso ministério, no qual nós podemos alimentar a nossa fé e tirar as nossas dúvidas com relação à palavra. Sabe, a verdade é que toda a palavra, ela é inerrante, ela não erra e ela é infalível, ela nunca vai falhar. Mas apesar disso, nós podemos encontrar sim textos que ao se deparar com eles, para nós seja complicado a sua compreensão, ou que a prática pareça ser algo um pouco absurdo. Se nós formos, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai falar sobre o uso de véu pelas mulheres. E alguém pode dizer, tá vendo, a Bíblia aí, ela dá um claro sinal de que ela não se adequa aos nossos dias, nós precisamos atualizar a palavra, porque o véu, quem é que mais precisa de véu? Esse negócio aí é antiquado e só comprova. Mas, meu irmão, se nós mergulharmos no contexto daquela época, nós buscarmos entender o porquê Paulo falou aquilo, para quem Paulo falou aquilo, qual era o contexto da sua época, nós conseguimos entender qual é a aplicação desse texto para nós. Não é anular o texto, não é retirar o texto da nossa Bíblia, não é recusar, mas é compreender a Escritura, é compreender o seu contexto, entendendo o que é que ela queria dizer para a sua época, e aí sim, nós podemos aplicar ela, o princípio, a verdade ali exposta para a nossa época. Não é fazendo o contrário. Não é pegando a palavra e vendo só o que se encaixa no nosso contexto e aí removendo aquilo que não se encaixa para a nossa sociedade ou para a nossa cultura. É entendendo o que a palavra disse para a sua época, para quem ela foi escrita, qual o propósito, por que Deus inspirou o autor a dizer aquilo. Nesse caso, por exemplo, de 1 Coríntios capítulo 11, nós vivíamos épocas em que historiadores ou estudiosos da época vão dizer que o véu muitas vezes se referia a um símbolo do casamento, da pureza, da submissão da mulher, e a falta do véu poderia significar para a sua cultura uma falta de respeito para com o marido, uma falta de compromisso com o seu relacionamento ou de insubmissão. E por isso até os anjos se escandalizariam por algo daquilo, se você for ler depois de 1 Coríntios capítulo 11. E aí a gente consegue entendendo porquê, entendendo o contexto dessa época, entendendo aquilo que Paulo estava querendo, o cuidado de Paulo, conseguimos entender por que Paulo trouxe aquela ordem e por que hoje a gente não obriga as mulheres a usarem véu. É porque naquela sociedade, naquela época, o véu significava isso. Mas o princípio, ela não pode ser anulado. O princípio de submissão, o princípio de pureza, o princípio de fidelidade, o princípio de respeito e o princípio de bom testemunho. Esses princípios não podem ser alterados e nós trazemos para a nossa época, não nos amoldando a esse século, mas mais uma vez, pegando a nossa cultura, a sociedade e aplicando para tomar a forma da palavra. Um outro tema que geralmente é polêmico, né, e não vou me deter muito aqui, que não é o tema dessa manhã, mas a própria questão da homossexualidade, a Bíblia fala claramente contra, e não é algo que era apenas de uma época. Lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo vai dizer que os homens e as mulheres trocaram seu uso natural de se relacionar, fazendo abominações. Nós vemos claramente que Paulo não está falando somente algo daquela época, mas é algo que é da palavra de Deus, um ferimento, algo que vai contra a ordem e a palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus. E princípio a gente não pode alterar, a base da palavra nós não podemos mexer, porque o inspirador, o autor é o próprio Deus.
E mais uma vez, e como é que eu posso fazer? Sabe, nós temos bons materiais. Você pode adquirir dicionários bíblicos. Você pode fazer, hoje temos mais uma vez bons conteúdos na internet, ao qual você pode facilmente ter acesso a uma introdução de um livro da Bíblia. Sabe, eu quero de fato aproveitar esse momento para lhe incentivar a estudar a sua palavra, estudar a palavra de Deus, estudar a sua Bíblia. Sabe, meu irmão, esse é um conteúdo que é de fácil acesso. E se você não tiver condição de, por algum motivo, não tiver conseguindo a resposta, nós se congrega em algum lugar, e aí tem a importância também de nós congregarmos, tirarmos dúvidas com os nossos líderes, buscarmos perguntar. O que nós não podemos é ficar sem a compreensão da palavra de Deus, ou anular a palavra de Deus por falta de conhecimento. Eu não entendo esse texto, não vou aplicar. Esse texto me pareceu confortável, eu acho que a gente precisa atualizar a Bíblia e tirar isso da Bíblia, porque esse trecho aí é só para aquela época. Não, nós precisamos estudar a palavra. E o estudo da palavra vai nos trazer uma prática correta para a nossa vida. Porque a palavra de Deus ela foi feita para mim e para você, meu irmão. Deus inspirou homens para aquela época, mas certamente pensando em mim e em você. Eu gosto em João 17, quando Jesus está orando pelos discípulos, e ele diz, oro não só por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer. Deus já sabia que eu e você estaríamos hoje no país que nós estamos, na sociedade que nós estamos, no tempo que nós estamos. E Ele sabia que nós podemos praticar a palavra. Mais uma vez, nós não moldamos a palavra às nossas vontades. Nós moldamos a nossa vida à palavra. A nossa forma é a palavra de Deus. É ela o nosso guia, o nosso orientador. Como o Fabrício orou aqui no início da nosso culto, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ela que nos guia e nos instrui a respeito de todas as coisas. Então, meu irmão, esmere-se no estudo da palavra. Você pode pesquisar introduções, pode uma pesquisa fácil. Introdução ao livro, por exemplo, introdução ao livro de Hebreus. Você vai conseguir encontrar fácil o contexto em que aquilo foi escrito, em que ano foi escrito, para quem, por quê, o contexto daquela carta, temas que aquela carta aborda, e aí fica mais fácil a compreensão do texto. Você também pode ter a ajuda do Espírito Santo, meu irmão, e ele é o inspirador e também o nosso ajudador. Eu gosto de uma passagem em João no capítulo 5 a 6, não me lembro a referência agora, mas em que Jesus falando para os fariseus, ele deixa claro que aqueles que quisessem seguir de fato a palavra de Deus, eles saberiam, eles conseguiriam identificar, Deus falaria a eles, eles conseguiriam ter o testemunho no seu coração de que ele falava a verdade. Meu irmão, Deus não nos abandona. Ele conhece um coração sincero e contrito. E se é um desejo seu sincero de seguir a palavra, certamente o Espírito ele irá lhe ajudar. Eu gosto lá em João no capítulo 2, 1 João no capítulo 2, que diz que essa unção ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Jesus também nos diz que o Espírito Santo ele nos guiaria em toda a verdade. E aquilo que Jesus nem deu tempo de ensinar aos seus discípulos, porque no momento não podiam suportar, o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E mais uma vez eu quero destacar que o Espírito Santo não vai falar nada para você que seja contra a palavra de Deus, porque Deus não vai ser contra si mesmo. Sabe, o caráter do nosso Deus é um Deus imutável. Deus não muda. E aquilo que Ele falou permanece valendo para hoje, para amanhã, para a sua vinda e até para depois da sua vinda. Deus, Ele não muda. E a sua palavra ela é fiel, digna de toda aceitação. Sabe, nós podemos validar ou conferir valor à palavra de alguém pela pessoa que está falando. Quantas vezes você talvez não teve presente, alguém disse assim, rapaz, fulaninho disse isso, mas, vou dizer, Joãozinho disse isso, mas eu não sei se eu confio não. E eu e você não pudermos dizer, rapaz, confia. Porque eu conheço o Joãozinho. O Joãozinho é um cara certo, é um cara direito, é um cara que falou, vai cumprir. Meu irmão, nós temos um Deus que tem se mostrado fiel durante não apenas uma ocasião, mas durante vários milhares de anos, durante os séculos, Deus se mostra fiel com a sua palavra. Deus não mente, Deus não volta, Deus ele segue com a sua palavra. Eu gosto que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios que todas quantas são as suas promessas, nós temos da parte dele o sim e o amém. Aquilo que Deus falou ontem vale para hoje e vai valer para amanhã. A palavra de Deus ela é fiel. E nós não podemos moldar a palavra de Deus à nossa cultura, à nossa vontade. Nós precisamos moldar a nossa vida, a nossa forma de agir pela palavra, pelos princípios que a palavra traz para nós.
E isso é algo que Deus leva a sério, porque é a sua palavra. Amém? E eu quero incentivar você mais uma vez. A gente está encerrando essa manhã. Mais uma vez, estuda a palavra. Busca entender os contextos daquela época. E certamente você vai entender que a Bíblia não precisa ser atualizada. Ela precisa ser compreendida, interpretada da forma correta, entendendo o seu contexto, entendendo o tempo para o qual foi escrito e trazendo a aplicação correta para a nossa vida. Nós não tiramos da palavra aquilo que não nos é confortável, nós não tiramos da palavra aquilo que não se amolda à nossa cultura, porque muitas das coisas que Paulo falou aqui, que Jesus ensinou, não se adequavam à sua própria cultura. Quantas vezes Jesus foi contra os próprios fariseus e líderes da lei da sua época, dizendo, isso que vocês estão fazendo não está correto. Vocês, naquela época, só para trazer outro exemplo, existia algo que as pessoas chamavam de corbã, os fariseus chamavam de corbã. O que era o corbã? Eu tinha, pela palavra, eu tinha que honrar meu pai e minha mãe. Mas, se eu disser, rapaz, aquilo que eu ia usar para honrar meu pai e minha mãe, para ajudar eles, eu vou consagrar ao Senhor. Então, eu estou isento de honrar meu pai e minha mãe. Jesus diz, olha, vocês estão indo contra a lei, porque a lei diz que nós devemos honrar pai e mãe. E aí vocês estão usando a tradição humana para invalidar a palavra de Deus. Isso está errado. Jesus foi contra a sociedade. Jesus fez, realmente, agora tem essa nova forma de agir, então vamos seguir. Pelo contrário, irmão, nós moldamos a nossa vida pela palavra. Nós levamos a sério a palavra de Deus. E ela é o crivo, ela é o que nivela a nossa vida e as nossas opiniões. Aquilo que está fora dela, nós alinhamos com ela, porque é a palavra de Deus. Quero finalizar reforçando para você, 2 Timóteo capítulo 3 diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Não pegamos só aquilo que nos é agradável, não pegamos aquilo que adequa à nossa sociedade, não pegamos aquilo que é a nossa vontade. Nós pegamos aquilo que é a palavra, aquilo que Deus diz, que é toda a escritura. Mais uma vez, é uma forma certa de interpretar o texto. E aí eu quero aproveitar até mesmo e já incentivar você para a nossa escola dominical do mês de janeiro. Sabe, a gente vai começar a partir agora de janeiro, a gente vai fazer um estudo de um livro da Bíblia. No mês de janeiro nós vamos estudar o livro de Romanos. Nós vamos entender o seu contexto, nós vamos entender para quem foi escrito, por quê, quando, e eu creio que isso vai trazer luz e entendimento, para que você, quando for ler o livro de Romanos, você possa interpretar da forma correta, fazer uma boa leitura, ter uma boa compreensão. E essa compreensão, essa clareza da palavra vai trazer liberdade para a sua vida, para que você viva uma vida que agrada a Deus. Nós podemos viver uma vida que agrada a Deus através do conhecimento da vontade de Deus. É isso que Paulo vai falar para os colossenses. Ele orava para que os colossenses eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Para quê? Para que fossem frutíferos em toda boa obra, para que agradassem ao Senhor. Eu creio que esse estudo do livro de Romanos vai nos encharcar do conhecimento da vontade de Deus, para que nós sejamos frutíferos em toda boa obra, para que nós agrademos ao Senhor e, como Jesus diz, para que nós andemos em liberdade, pelo conhecimento da verdade, da vontade de Deus. Amém? Eu quero orar por você, para nós estarmos encerrando essa manhã. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos recebendo da sua palavra, Senhor. Obrigado pela sua palavra ser viva e eficaz, Senhor, e continuar operando em nossas vidas, Senhor. Nós não queremos cair nesse engano, Senhor, de ouvir apenas aquilo que nos é agradável, Senhor, de apenas seguir aquilo que nos é prazeroso ou aquilo que se adequa à nossa sociedade, Senhor. Nós não tomamos a forma desse mundo, Pai. Nós tomamos a forma da sua palavra. Eu te agradeço pelo teu Espírito que nos ajuda a ter luz e entendimento a respeito da sua própria palavra, Pai. Sim, o teu Espírito nos foi dado para que nós conheçamos aquilo que o Senhor nos deu gratuitamente. Ele nos ensina a respeito de todas as coisas, Ele nos guia a toda a verdade. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso guia, o nosso mestre, Senhor. E nós estamos aqui para seguir a sua palavra, Pai. Eu oro mesmo para que nossos irmãos sejam preservados, Senhor, de cair nesse engano, Senhor. De que a Bíblia, Pai, deve ser descartada, de que a Bíblia, ela erra, que ela falha. Pelo contrário, Senhor, que possamos estar preenchidos no nosso coração, Pai, de uma fé inabalável, Senhor. De que nem um tio, nem um i, nem um j, nem a menor parte, nem a menor letra ou menor traço da sua palavra foi colocado em vão, Senhor. O Senhor sabe o que nós precisávamos ouvir. E nós cremos, Pai, na eficácia da Tua palavra, Pai.
ainda nos nossos dias de hoje. Nós te damos graças por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Fabrício.